começando nos nossos próximos 3 domingos, e aí sim entraremos em governança clínica, que é o nosso grande livro aí que estamos trazendo diretamente dos Estados Unidos, com muita coisa bacana para vocês. Esse é o livro Sem Esforço, de Greg McCall. Nós vamos tratar essa primeira parte. O livro também é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco do estado sem esforço, ou seja, como você se posicionar e como organizar a sua gestão e a sua empresa para que você tenha o menor esforço possível. Já temos tarefas demais e a gente precisa realmente fazer com que elas sejam executadas de forma leve, de forma suave. Então, a gente vai usar muito os seguintes verbos: inverter, né? Como eu posso pensar uma forma de tornar aquilo mais fácil? Como eu posso tornar isso mais divertido? É o verbo desfrutar. Se desse, como é que eu poderia pensar minhas tarefas de forma que elas fiquem mais divertidas? Libertar-se, o poder de deixar para lá algumas coisas, quando associadas ao essencialismo, você vai ver que é necessário que você deixe para lá algumas coisas mesmo. E o verbo descansar, a arte do não fazer nada, a importância da gente ter aquele momento do ócio criativo, e o observar, como enxergar com clareza. Essas são as nossas diretrizes para hoje, e começando já pela primeira parte, o estado sem esforço, como realmente se posicionar e começar a ter uma mente voltada para um processo sem esforço. Bom, tudo isso, vamos trazer de início alguns conceitos, né, do que é o esforço desnecessário, principalmente associado à questão da saúde. A gente sabe que no ambiente da saúde, os profissionais, muitas vezes, eles enfrentam uma carga de trabalho muito excessiva. Alguns enfermeiros pegam 2 plantões, ou determinadas pessoas acabam aumentando sua jornada, ficando até mais tarde, levando o trabalho para casa, e associado a isso, muitas decisões rápidas, muita necessidade, muita pressão, pressão do paciente, pressão do acompanhante, pressão da equipe médica, pressão do diretor. Então, temos diversas pressões. E, claro, que no esforço desnecessário, o objetivo é que a gente possa evitar a sobrecarga mental e física. Infelizmente, dentro do ambiente hospitalar, médico, na área de saúde, existe realmente muita pressão, e claro que quanto mais ineficientes forem os processos, mais desgaste vai levar. Então, o primeiro olhar que eu já quero que vocês coloquem aqui é um olhar para o seu processo, ou seja, as suas atividades, como elas estão sendo ineficientes, ou seja, o que seria um conceito de ineficiência? Elas estão tomando muito mais tempo do que deveriam e não estão sendo eficazes. No final, elas não conseguem entregar o resultado. Isso acaba gerando um esgotamento, porque você vai ter que refazer, você vai ter que parar novamente, ou demorar mais tempo e ficar com aquela sensação. Não sei se já tiveram essa sensação de chegar em casa e parecer assim: rapaz, não é possível, parece que eu não fiz foi nada. Parece que eu fui trabalhar, passei 8 horas lá, parece que eu não fiz nada. É aquela sensação de improdutividade, né? Essa sensação de produtividade, quando ela começa a permear na sua mente, isso pode levar a um esgotamento, tá? Então, o caminho que o livro propõe, e é o que a gente vai tratar hoje, é a simplificação dos processos. Anote aí: simplificar processos é a grande sacada de hoje, que eu quero que vocês já comecem a pensar. Como eu falei, a gente foca muito na área de saúde, mas isso aqui são coisas que valem para qualquer área. Simplificar, gente, às vezes a gente tem a tendência de querer fazer o essencial, o que é importante, porém a gente torna ele muito mais complexo do que o que deveria. Muitas vezes você poderia ter feito aquela mesma tarefa de uma forma muito mais simples, ou utilizando ferramentas
ou que hoje em dia estão bastante acessíveis, como, por exemplo, inteligência artificial. A inteligência artificial já é realidade e ela vem dando muitas contribuições no sentido de simplificação de laudos, de relatórios, até ata, por exemplo. Você pode, por exemplo, ter alguns aplicativos já existem que você pode deixar ali uma reunião em gravação e depois você pegar aquele áudio, entregar para a IA te entrega de volta a ata prontinha. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa começar a se posicionar frente às tecnologias e frente aos nossos processos com um olhar de como eu consigo tornar isso mais simples. E, obviamente, que isso vale para tudo. Estou falando da área de saúde, mas vale também para a sua vida pessoal. O que você pode... Essas suas tarefas, como elas podem ser mais simples? Como você pode simplificar elas? E isso tem aí diversas formas, técnicas, ferramentas que você pode pesquisar na própria internet, na própria IA. O Google já está ficando meio ultrapassado. eu, eu já não uso mais tanto o Google, tá, galera? Já estou dando a dica aí. Eu uso muito o ChatGPT. O ChatGPT hoje, para mim, é uma ferramenta... tem o Gemini também, do Google, que é muito bom, mas é uma ferramenta que tem sido realmente bastante útil nesse processo de simplificação. Simplificar as tarefas, algumas coisas que você consegue fazer, principalmente no administrativo, é fundamental. Na área de saúde, se você é da área de assistência, como eu consigo simplificar? E eu quero que você já leve, esse vai ser o grande exercício, eu já estou dando o exercício já no início. O exercício dessa semana é como eu posso simplificar minha farmácia, meu centro cirúrgico, minha rotina administrativa, minha rotina financeira. O que eu posso tornar mais simples? Às vezes até um fluxo pode ser algo que você possa estar repensando, né? De repente eu estou ali, eu pego esse papel, levo para não sei aonde, volto para cá, vou para lá. Quer dizer, você faz várias atividades que de repente se você já fizesse isso eletronicamente, ou se você não, em vez de, já vou adiantar esses 3 processos aqui, quando eu entregar para o próximo já vai mais rápido. Então esse olhar de você buscar simplificação vai fazer com que você possa otimizar os esforços e aí começar a ter essa sensação que é importante, não só você, mas sua equipe precisa sentir que, poxa, eu sou produtivo. Todo ser humano tem essa necessidade de se sentir útil, de se sentir produtivo. Então veja o que você está fazendo hoje que você pode estar utilizando de algumas ferramentas para simplificar. E aí vem a mudança da mentalidade. Tá? Então a gente precisa sair daquela coisa complexa e às vezes existem algumas crenças dentro de nós que nos levam a pensar que o complexo ele é mais robusto e por ser mais robusto ele é o melhor. Não, porque o nosso processo é assim, assim, assim. Às vezes, gente, isso é uma grande, é um grande mito, tá? Não significa que porque é complexo é melhor. O simples é melhor. É essa mudança de mentalidade que a gente precisa começar a fazer, tá? A complexidade do sistema de gestão de saúde acabou criando muita burocracia, muitos impressos, muitas informações que às vezes você poderia ter isso no sistema. Aí a gente acaba gerando prontuários cheios de papel. A gente acaba criando processo, e aí assina aqui, assina acolá, e assina ali, e às vezes dentro do sistema isso pode ser feito, né, com muito mais agilidade. Hoje tem sistemas muito bons como o Monday, que é um sistema ótimo de comunicação, onde você consegue gerenciar melhor as tarefas. Você tem aí os próprios sistemas hospitalares cada vez mais buscando entregar ferramentas para que você diminua a burocracia. Então, preste atenção na burocracia que existe hoje dentro da sua atividade. Às vezes, quer ver um negócio? Às vezes você trava um setor de compras, por exemplo, e diz assim, não, todas as compras eu quero ver. Beleza. Mas será que você não pode estabelecer um teto? De repente você disse assim, ó, a partir de R$ 500 eu quero saber, porque é um impacto grande na empresa. Até 500, todas as compras você
tenham um nível de autorização, de autoridade. Então, definir essas autoridades descentraliza muito o processo de tomar decisão, o que faz com que o processo fique mais ágil, porque imagine que toda hora as pessoas têm que te procurar. Ah, mas cadê fulano? Ah, cadê? Aí tem que pegar assinatura, tem que pegar autorização. Aí ficam esperando o diretor assinar, ou então o diretor apertar um botão para poder liberar. E, de repente, são coisas bobas que daria para ser feito pela própria supervisão da gerência. O que, às vezes, falta nas empresas, que eu observo, são os controles. Cadê os controles? Cadê depois você pegar... Não, vamos fazer uma análise geral do orçamento da empresa e aí vamos ver como é que estão os orçamentos. Se estamos cumprindo ou não com os acordos, os macroacordos que nós fizemos. Né? Esse jogo é que precisa ser azeitado para que ele consiga entregar mais agilidade para as pessoas, porque as pessoas acabam ficando travadas, o processo fica travado e a engrenagem não anda. Então, cuidado com esses pontos, tá? Mentalidade sem esforço, né, é perguntar o tempo inteiro como eu posso fazer isso mais simples para mim e para o meu paciente. Então, essa é a grande frase, anota isso aí. Como posso fazer isso que eu estou fazendo aqui agora? Eu quero que vocês façam esse exercício já amanhã, quando vocês chegarem no hospital, na clínica, na empresa de vocês, comece a perguntar, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais simples? Porque o seu cérebro vai querer responder essa pergunta. O nosso cérebro, ele se incomoda, e é o cérebro de todos nós, tá? Ele se incomoda quando ele não tem a resposta. Ele vai buscar a resposta. E aí é a hora que vem um estalo, vem uma sacada, então alguém fala uma coisa, você, poxa, peraí, eu vou pegar isso aqui mesmo, eu gostei, vou aproveitar e vou trazer isso para a minha rotina, tá? Então, às vezes, pequenas mudanças médicas ali, ó, do trato com o médico, uma burocracia a menos que a gente tira ou que facilita, já melhora bastante a produtividade. Porque imagine a quantidade de pessoas que um médico atende, que o enfermeiro atende, que um técnico atende, e isso fazendo, você multiplicando 1 minuto, 2 minutos que você acaba ganhando, você ganha aí, de repente, algumas horas que podem ser utilizadas para outras atividades muito mais essenciais do que, às vezes, aquela que a gente está fazendo. Então, esse é um ponto. E aí a gente precisa começar a buscar essa frase. Clareza e simplicidade. A gente precisa enxergar o que é essencial ao cuidado ao paciente. Dentro de uma clínica, já fazendo uma ponte aí com o livro que a gente já estudou, que a gente falou muito de essencialismo, a gente olhou muito para nós, e agora eu quero que o exercício seja o olhar nosso, da nossa posição com o hospital, com a clínica, com o laboratório, com a empresa. O que é realmente essencial no tratamento do paciente? No ambiente de saúde, muitas vezes, o que a gente mais deixa a desejar é no bem-estar. E é esse o grande propósito do paciente. Todo mundo que vai para um hospital, para uma clínica, ele quer o bem-estar. Então, proporcione isso. Às vezes, não é um exercício tão difícil, mas a gente precisa sair da caixa. Esse exercício de sair da caixa é fundamental. Tem um filme que me veio agora na mente, muito bom, antigo, já tem alguns anos, foi da década de 90, se eu não me engano, mas vale a pena ele ser visto, caso vocês não tenham visto. Chama-se Patch Adams. É uma história real, né, de uma pessoa que estava em depressão, mas que encontrou na medicina uma conexão com o seu próprio eu. E dentro desse exercício da medicina, ele trouxe diversos tratamentos lúdicos, coisas com brincadeiras, com palhaços, com situações engraçadas, que fazia com que o ambiente se tornasse mais leve. Então, isso é muito legal. Então, quem não assistiu Patch Adams, eu recomendo que assista. É um filme bastante interessante, profundo, filosoficamente falando, e que vale a pena a gente extrair dali, de repente, alguns insights
para tentar pensar também o cuidado com o nosso paciente, para que fique mais tranquilo. Então, simplificar esses processos. O atendimento, às vezes o atendimento é estressante, as pessoas querem logo ser atendidas e ficam ali aguardando, demorando. Será que a gente não pode tornar aquele momento do paciente que ele está ali aguardando mais simples, mais lúdico, mais interessante? Às vezes a gente coloca uma televisão, eu vejo muitas clínicas e hospitais que colocam a televisão, mas ninguém está assistindo aquela televisão, fica aquela situação que parece que eu tô aqui fazendo alguma coisa para você, estou botando na televisão. Mas será que é isso que eles querem? Será que isso é o legal? Não podemos pensar de forma criativa em outras estratégias? Então, isso é esse exercício também de buscar o que é o essencial no cuidado ao paciente, certo? Obviamente, evitando distrações. Muitos profissionais eles perdem tempo com tarefas administrativas ou secundárias e acabam desviando do foco do atendimento. Então, é óbvio que quando a gente fala de simplificar, não é apenas trazer coisas lúdicas. Ao olhar o paciente, vamos pensar o lúdico, mas ao olhar o profissional, o que eu posso desburocratizar a minha empresa? O que eu posso simplificar sem perder o controle? Porque a burocracia, ela não é ela é um elemento que ela precisa ter uma dose correta. A ausência total de burocracia cria o caos. E a maximização da burocracia cria uma letargia na empresa que nada consegue ir para frente. Então é preciso a gente encontrar esse ponto. E o que eu estou propondo para vocês é que vocês façam um exercício de descer um degrau na burocracia. Não é o exercício de a gente zerar a burocracia, mas qual é o degrau que eu posso descer da burocracia que vai destravar os meus processos. Eu gosto muito de olhar assim quando vamos fazer mapeamento dos processos. A gente faz o mapeamento dos processos, começa a entender como é que funciona, e aí a gente começa a escrever os POPs. O pessoal começa a escrever os POPs e os POPs começam a vir. Quando eles começam a vir, aí é onde eu começo a apontar alguns exercícios de desburocratização. Porque é ali que a gente vai encontrar, de repente, problemas que estão travando a empresa, mas que, com algumas medidas de desburocratização, mas não de zerar, trazer um pouco mais para baixo o nível, descer um degrau, conseguir fazer com que a gente tenha uma empresa um pouco mais ágil, uma empresa mais leve, uma empresa que seja boa de se trabalhar e boa de ser atendida dentro dos meus pacientes. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Achei que alguém tinha levantado a mão. Perdão. Então, vamos lá. Eu ouvi um barulhinho assim, como se alguém tivesse levantado a mão. Pode perguntar, viu, gente? Se vocês quiserem perguntar, fique à vontade. A produção fica aí nos bastidores, olhando no chat se tem alguma dúvida, porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Energia e descanso. Outro ponto importante. Como otimizar o desempenho dos profissionais de saúde. Né? É muito importante o descanso, gente. Já falamos isso no essencialismo, mas o cansaço, ele compromete não apenas a produtividade, mas a tomar decisão, a possibilidade de se distrair e de gerar um evento adverso é muito grande. Então, nós líderes precisamos estar atentos à questão do descanso, né? Além da desburocratização, entender que dentro da nossa rotina é importante que a gente faça algumas pausas. Às vezes uma pausazinha de 15 minutos, de 10 minutos para um cafezinho, pode fazer toda a diferença na produtividade de cada um de nós. Isso estou falando para eles, mas estou falando para você também. Pare um pouquinho, vamos dar aquela respirada, vamos tomar um cafezinho, vamos respirar. O cérebro da gente precisa. Eu nunca faço, eu aprendi isso há muito tempo. Não faço nada de forma contínua.
de parar, vou ficar aqui agora 8 horas direto. Não adianta. Eu já fiz esse teste. Não, eu não consigo. Se eu pegar para fazer assim, vou escrever minha tese de doutorado eu vou adiantar agora um capítulo inteiro. Poderia você pegar um dia inteiro, sentar e fazer um capítulo inteiro de um livro, ou então ou escrever um artigo. Mas, gente, é engraçado, o nosso cérebro não funciona assim. Parece que quando a gente vai fazendo o exercício de trabalhar aquele determinado tema, ele vai se fatigando. E é como se as conexões neurais elas começassem a enfraquecer. Você começa a perder atenção, você começa a perder foco. Então, não adianta, não queira fazer algo que seu corpo não foi planejado para fazer. Nós não fomos planejados para pegar 8 horas direto fazendo uma única tarefa. Você precisa ter momentos de descanso. Então, veja um horáriozinho que você possa tirar dar uma saída, deixa eu dar um. Já escrevi bastante desse relatório. Eu vou rodar aqui o hospital. Eu vou rodar aqui a clínica, minha empresa. Vou conversar um pouquinho, vou no banheiro, vou tomar um café, vou conversar com o paciente, vou procurar o doutor tal e tirar uma dúvida, vou aproveitar uma outra coisa e vou tentar encaixar. E aí eu faço aquele momento, aquela pausa saudável para que o nosso cérebro comece a buscar outras redes neurais e descanse aquela que ele está usando, certo? Isso é fundamental. Eu faço isso muito. E isso é um dos grandes segredos para uma alta produtividade que eu não acho que sou grande, exímio, é, produtor, né? Mas eu falo que muita gente diz assim, Danilo, eu não sei como é que você faz tantas coisas. Então, deve ser que as pessoas enxergam em mim uma boa produtividade. Então, uma das coisas que eu faço, sem sombra de dúvida, é nunca levar direto. Sempre criar algumas pausas de descanso. E renovar a energia, ó. Incorporar alguns momentos de autocuidado durante o dia do trabalho, para evitar o esgotamento. Bote uma musiquinha. Eu gosto muito de ouvir música clássica. Eu tenho um hábito de quando eu estou no escritório, né, sozinho, fazendo um trabalho. Quando eu estou com outras pessoas, não. Eu estou ali conversando, a gente está. Aí eu procuro, inclusive, quem já teve. Alguns de vocês que fazem consultoria comigo já devem ter percebido que eu sou muito brincalhão durante a consultoria, né? Isso é uma técnica, tá, gente? É claro que eu aproveito um pouco do meu espírito jovial. Eu acho que a gente tem que ser jovem para sempre, né? A gente vai ficar velho, jovem, né? Mas eu gosto muito da brincadeira durante o ambiente de trabalho. Por quê? Isso a gente já tratou também no livro Essencial. Eu estou fazendo essa ponte aqui com vocês. A gente vai renovar isso, tá? A gente renova um pouco, a gente brinca, um sorriso, uma gargalhada naquele momento gera uma distração que relaxa a gente, certo? E renova a energia. Uma musiquinha clássica ali que você possa, ou alguma música que te dê prazer, que te faça bem. Bota ali baixinho, ou então você vem e bota no ouvido se você estiver trabalhando com outras pessoas. Coloca aqui um fonezinho de ouvido. Eu não sou contra fone de ouvido, né? Desde que seja para um propósito realmente de ganhar produtividade dentro do ambiente de trabalho, certo? Então, veja se essas dicas não podem ser interessantes. Outras coisas que eu recomendo, meditação, gente. Eu adoro meditação. Adoro meditação. 5 minutos de meditação ajudam você a fazer muita coisa. Eu costumo fazer de meditação de manhã cedo. Tem umas orações que eu gosto de fazer de manhã, Shaharit, que eu pratico o judaísmo. Então, tem um Shaharit, e eu sempre gosto de fazer um silênciozinho ali de manhã cedo, tentar não pensar em nada. Eu faço isso, esse exercício de realmente fazer o cérebro tentar parar. Eu sei que zerar é impossível, mas até porque pensar em nada já é pensar em alguma coisa. Mas tenta ao máximo desacelerar, né? Pelos 5 minutos, gente, parece uma bobagem. Eu já disse
para algumas pessoas, mas eu não acredito nisso. Bom, você pode até não acreditar na meditação ou em orações, né? Mas, assim, eu tenho um testemunho prático. Funciona e funciona muito bem. Outra coisa que eu também gosto de fazer, e eu recomendo que vocês busquem incorporar na rotina e na rotina da sua equipe, no final do dia, ou então no meio do dia, aquela pausa, uma meditação, um alongamento, né, ginástica laboral, fazer aquele alongamento, esticar o corpo. Tudo isso são possibilidades. Você pode trazer para dentro do ambiente de trabalho que fazem com que você tenha muito mais leveza no seu processo. Ou seja, é realmente entrar num estado sem esforço, que é o que o livro proporciona para dar essa dica para a gente, né? Outro ponto importante, tomada de decisões sem esforço e sem situações críticas. Em situações críticas, a gente sabe que no ambiente hospitalar, no ambiente de trabalho, existe muita demanda por decisões rápidas. Às vezes você está ali com o paciente deteriorando, e aí aquele paciente ele começa a aumentar o risco de óbito e você precisa fazer alguma coisa. Então, isso tudo é realmente bastante complexo, né? E na saúde, a gente precisa ser o máximo rápido e preciso. Então, o que a gente recomenda, inclusive é uma das práticas que as empresas que procuram se acreditar na ONA é trabalhar muito a análise de risco e a aplicação de protocolos de segurança, bem como planos de contingência. Isso vale para qualquer empresa, não estou falando do exemplo da saúde, mas vale para qualquer empresa. Tem que ter, porque se você já sabe o que você vai fazer, quando acontecer, por exemplo, isso as indústrias elas já fazem isso com os olhos vendados. Eu lembro que em 96, quando eu estagiava na Dow Química, a gente foi treinado, né, eu trabalhava na planta A, B, C, B é de K, C, na planta C, não, planta A, desculpa, planta C era de ácido, era de cloro, a planta B era de K, que fazia um produto que já não se produz mais hoje, tetacloreto de carbono, é até proibido agora a produção. E na minha planta, a planta A, fazemos polipropileno, propileno glicol e polipropileno glicol. Monopropileno glicol, desculpa. Que é a base para perfumes. Não sei se vocês sabem disso, mas os perfumes usam monopropileno glicol. É um dos fixadores de perfume. E aí, né, foi treinado, lá no polo tem um ponto de encontro, local para ponto de encontro e tal. E eu fiquei bastante impressionado, porque houve um vazamento de cloro. Eu vi, gente, eu vivenciei isso. Eu tinha 20 e poucos anos, eu estava na escola técnica, eu tinha 20 anos, né, em 1996, não, 19, né, ia fazer 20 anos no final do ano. Tinha 19 anos na época, há pouco tempo atrás, nada muito, não muito longe, né, poucos anos atrás, eu tinha 19 anos, e aí teve um vazamento de cloro. Eu não sei se vocês já viram cloro, né, mas o cloro gasoso, ele é uma nuvem verde, e ele estava, e a biruta, o processo de evacuação, tinham as pessoas treinadas, né, eles pegavam as listas de presença dos setores para identificar as pessoas que estavam lá dentro e tinha que evacuar a planta, porque o gás cloro estava subindo e vindo em direção à planta A. A biruta estava jogando exatamente para cima de a gente. E graças a Deus que eu sou um cara super tranquilo. Então eu vi aquilo ali e falei, deixa eu ver o que o pessoal vai fazer, né? Mas assim, ninguém se desesperou, gente. Impressionante. O pessoal viu o gás, todo mundo colocou a máscara imediatamente, soltou o alarme, né, de vazamento de cloro. Todo mundo imediatamente tirou a máscara, a gente portava a máscara, era obrigatório portar a máscara aqui, tipo uma pochetezinha. A gente tirou a máscara, colocou imediatamente e foi para o ponto de encontro.
E a máscara, ela tinha um visor, né? Porque também o cloro, ele é um gás corrosivo. E aí a gente botou o óculos, botou uma máscara e fomos lá para fora, aguardando as orientações do ponto de encontro. Aí a pessoa veio e o gás vindo, né? É engraçado, se você puder agilizar, minha filha, porque o gás está chegando ali, ela orientando, com calma, nossa, uma paz, parecia que era um treinamento, né? E eu olhando assim, eu falei, gente, não é possível, todo mundo aqui numa paz, né? O gás, eu olhava para cima, vindo a nuvem de gás assim chegando, e ela passando orientação, tal, e aí foi, né? A rota, ela explicou a rota, né? A gente ia passar por trás, porque no procedimento de evacuação, a gente tem que ir na direção perpendicular à direção. Olha como as coisas foram tão bem treinadas que eu lembro até hoje, 1996. Estamos em 2024. Estamos falando de algo 28 anos atrás. Eu lembro até hoje. As orientações foram tão bem feitas, eles batem tanto isso que até hoje eu lembro. A evacuação você tem que ir na direção perpendicular à direção da biruta. Então, se a biruta estava apontando para, sei lá, para o sul, você tinha que ir para leste ou para oeste, né? Contanto que fosse perpendicular. E aí, no raio que estava, na direção que estava a biruta, a única forma de saída seria passar por trás dos tanques de gás propeno. E aí saímos lá, todo mundo em fila, caminhando, batendo papo, aquela coisa super descontraída, e o gás lá, né? E o vazamento de gás lá vindo em cima da gente. Né? Andamos, passamos por trás do tanque e aí o gás invadiu toda a planta. Eu vi, né? Eu falei, caramba, o gás verde assim, tomou toda a planta, tinha alguns lugares que não dava para ver direito. E passamos por trás e depois conseguimos sair para que a gente conseguisse chegar a ter um acesso até a saída, onde já estavam posicionados ônibus, ali não tinha como ir, todo mundo teve que ir para casa. Foi liberado, só ficou realmente as pessoas que precisavam sanar o vazamento. A equipe, né, de brigadistas proporcionou a nossa saída com segurança e tudo com muita tranquilidade, né, sem ou seja, onde é que eu quero chegar com esse exemplo, gente? As coisas já estavam todas decididas. Às vezes a gente precisa tomar as decisões na área de saúde e até em empresa também, elas já podem, muitas decisões já podem ser tomadas antes. Quem foi que decidiu que tínhamos que ir em direção perpendicular à biruta? Isso já foi decidido antes. Já a tomada de decisão não foi na hora, porque se você deixar uma situação dessa, em situação crítica, você tomar a decisão na hora, a chance de você tomar uma decisão errada e levar, de repente, a um problema com o paciente é muito grande. Então, a gente precisa ter planos de contingência, especialmente em centros cirúrgicos. Quais são as situações adversas que podem ocorrer numa situação de... às vezes, mesmo a cirurgia simples, você precisa ter um plano de contingência, um FEMEA, onde você aplica ele lá e você consegue identificar todas as possibilidades de risco e já tomar um plano de ação e treinar, tá? Porque o que mais valeu a pena nesse exercício, né, que eu vi lá na Dalquímica era justamente a tranquilidade das pessoas. E essa tranquilidade ela veio da segurança que cada um tinha de saber corretamente o que tem que ser feito. E como é que se faz isso, gente? Não é um treinamento, tá? Infelizmente, nosso cérebro não funciona igual o computador, onde você instala um programa e pronto. Você não precisa ficar instalando o programa para o computador se lembrar de como é que é esse programa. Peraí, vou instalar de novo. Não, você instala o programa uma vez e ele funciona, mas é uma máquina. A gente não é assim. Nós precisamos estar o tempo inteiro em contato. Então, uma das medidas fundamentais para que a gente tenha maior assertividade nas situações de risco, especialmente de risco, é você ter repetição. Eu gosto de dizer que a repetição é a mãe do aprendizado. Não adianta você
querer aprender com um único treinamento. Não vai funcionar. As pessoas não vão aprender. Se você definir um plano de contingência, você já tomou as decisões já estão tomadas e você quer que as pessoas conheçam, você precisa bater isso. Não é uma vez só, não são várias vezes. Então, crie uma forma com que as pessoas possam ver isso várias vezes. Às vezes você pode botar no mural, você pode criar reuniões rápidas de passagem de orientação. Eu já vi isso em alguns hospitais, né? Na indústria a gente chama de DDS. A indústria tem muito, a indústria está contribuindo muito com a elevação dos serviços da área de saúde, tá? Muita coisa que a gente está trazendo, que estão sendo trazidas para a área de saúde, não foram inventadas para a área de saúde, e sim já consolidadas na indústria e sendo trazidas para a área de saúde. Reuniões rápidas em pé. Quantas vezes eu fiz reuniões rápidas em pé na indústria e hoje estamos levando isso para dentro da área de saúde. Por quê? Porque a gente precisa bater, ó. Precisa bater. Não adianta achar que um treinamento de brigada, um treinamento de primeiros socorros, pronto, a pessoa tomou o treinamento de primeiros socorros, é como se fosse um programa que você instalou no seu computador. Não funciona assim. Tem que ter o exercício, tem que criar uma rotina onde você possa estar constantemente revisitando aquele conhecimento para que ele consiga ter mais assertividade não apenas nas tarefas, mas também nas tomadas de decisão. Então, protocolos emergenciais, tudo já tem que estar pronto. Em situações de emergência, como o que a gente faz, plano de contingência, FEMEA. Então, existe todo um ferramental, a gente vai, em algum momento, nos nossos encontros aqui, passar por eles, mas faça esse exercício, identifique que decisões você já poderia deixar tomada. Não, isso aqui eu já vou deixar tomado. Não, isso aqui já está decidido, ó, é assim, pronto. E você transmite isso para sua equipe e, ó, cobra e repassa e orienta e até que aquilo fique realmente automatizado. Dividir problemas maiores com partes menores é uma outra dica que o Greg traz no seu livro. Então, diagnósticos complexos, muitas vezes, pode ser tratado de maneiras mais simples quando desmembrado em fases, permitindo uma avaliação mais detalhada sem sobrecarga. Ou seja, você pegar um determinado processo diagnóstico, você dividir ele, trazer mais pessoas, fazer uma avaliação mais 360 graus, mesmo que isso seja algo mais complexo, né, no sentido de ter várias opiniões, mas quando você quebra em pedaços menores, você simplifica para que as pessoas possam ter mais agilidade na entrega daquela informação. Certo? Outro ponto importante, como lidar com erros e imperfeições na prática médica. Primeiro ponto é a dificuldade de aceitação de imperfeições, né? A gente já sabe que os profissionais da área de medicina eles têm uma preocupação constante em não errar, né? Mas existe ainda uma dificuldade de assumir, às vezes, o erro, né? Então, esse medo de errar e essa preocupação constante com relação à sua própria imagem e esse perfeccionismo todo que muitas vezes os médicos e os enfermeiros também, eu já vi muito enfermeiro também com esse mesmo perfil, pode levar à exaustão, né? Então, o que o Greg traz como sugestão? Aceitar as imperfeições, fazer alguns exercícios com os médicos, com os enfermeiros, e aí o RH pode ser um ponto importante nesse caminho, porque o RH pode trazer esses treinamentos, práticas que possam estar desassociando a figura do médico, a figura do profissional, daquele semideus que às vezes eles criam na cabeça como se eles tivessem que ser. Claro que um erro médico ele é um erro que vai acabar causando algum problema grave, mas
é muito mais provável dele não errar se ele for mais, se aquilo for tratado com mais leveza. Não estou dizendo que eles têm que ser mais relaxados, mas eles precisam ser menos cobrados de si mesmo, esse perfeccionismo, para que a coisa seja leve. A prática da medicina, a prática da enfermagem precisa ser uma prática leve, uma prática suave, uma prática que seja fluida. Então, o nosso cérebro, quando ele entra nesse estado do medo, ele pode nos fazer tropeçar em alguns pontos, certo? O bom é falhar de maneira produtiva, né? Em vez de você temer aos erros, tenta tirar o aprendizado. Porque o erro, infelizmente, ele vai acontecer. Como eu já vi acontecer em diversos hospitais, diversas clínicas, o erro médico, ele não é algo que vai ser zerado algum dia. Até porque a medicina ela é bastante complexa, pois estamos falando uma bioquímica que ela interage entre si. Fármacos que interagem com a própria bioquímica da pessoa, pessoas que têm um determinado DNA que são mais suscetíveis a isso ou aquilo. Então, nós temos DNA, nós temos interferência ambiental, nós temos a própria rotina da pessoa, o que ela se alimenta. Então, tudo isso são fatores que vão tornando o processo cada vez mais complexo. Então, a falha, ela vai acontecer. A gente não quer que aconteça, mas ela pode acontecer. O que você não pode se furtar no seu hospital, sua equipe, é de aprender. Esse, sim, é o grande segredo de você tornar o processo mais leve. Não que a gente vai relaxar, a gente vai estar sempre atento, buscando as melhores práticas e fazer o diagnóstico correto durante a cirurgia, ficar atento aos sinais, a toda a prática cirúrgica, antes e depois, mas os casos em que hajam os erros precisam ser direcionados para as comissões. Um dos protocolos mais difíceis de se implantar em um hospital, em uma clínica, é o protocolo de disclosure. Disclosure significa transparência, é um protocolo onde você se compromete a justamente, quando falhar, assumir esse erro. Né? Assumir o erro e trazer isso para a mesa para que a gente possa discutir, debater e identificar onde a gente pode melhorar no nosso processo para que aquele erro não volte a acontecer. E aí gerar um aprendizado. Como eu falei, claro que erro médico é problema, dá uma dor de cabeça tremenda, não queremos errar, mas estamos diante de pessoas. E aí a falha, e ainda sob pressão, e ainda tendo esse medo, o próprio medo do erro vai levar você ao erro. Então, não tente fazer com que sua equipe fique mais relaxada. Essa pressão do não errar não é bom para você, que você leve para sua equipe. Ela tem que entender que não que ela tenha permissão ao erro, mas que ela não precisa se preocupar com o erro. Vamos focar na solução, vamos focar no que é certo, vamos repassar as nossas práticas, vamos rever as nossas teorias e o que existe de mais moderno no campo da medicina. Esse, sim, é o posicionamento adequado para que você possa levar mais fluidez para o ambiente de trabalho do seu hospital, ou da sua clínica, ou do seu trabalho. Simplificar o trabalho em equipe e a vida profissional dos profissionais de saúde. Esse é um grande, como eu falei, onde a gente vai, é o grande cerne da questão do dia de hoje. Sistemas e rotinas de ambiente hospitalar precisam ter processos, como, por exemplo, troca de turno, atualizações de prontuário, discussões de caso. Eles podem ser simplificados com o uso da tecnologia, como eu falei no início. Podemos usar as IAs, podemos usar a padronização das práticas, poupar tempo, reduzir carga de trabalho mental, para que a gente tenha mais
tranquilidade. Isso pode ser feito em equipe também. Juntar as equipes, gente, vamos fazer uma rodada aqui de discussão, de debate no nosso processo. Tira, às vezes, aquela meia horinha, mas que você vai ganhar lá na frente com 3, 4 horas de trabalho a menos na sua equipe, e muito menos possibilidade de erro e menos carga de trabalho mental, certo? Então, faça esse exercício. Pegar as equipes de forma colaborativa com outros profissionais, para que a gente possa aliviar essa pressão individual e trazer ele e fazer com que ele se sinta acolhido, né? Dividir responsabilidades, promover uma comunicação clara. Tudo isso são ferramentas que a gente pode e deve trabalhar dentro do nosso time para que eles consigam ter um ambiente de trabalho fluido, tranquilo e, obviamente, nessas situações com muito menos possibilidades de erro. Tá? Então, esse é a grande sacada de hoje desse livro para a gente, tá, pessoal? Então, esse é o grande verbo que vocês vão levar a partir de amanhã. Anote aí como eu posso simplificar as tarefas, os processos, a própria tomada de decisão, ó, já deixar decidido, né, quando eu falo, vou estabelecer um limite para o meu processo de compra, ó, até R$ 500 você pode comprar, eu já estou tomando a decisão. Ou definir situações de emergência, contingência, protocolo de segurança, as coisas escritas e bem trabalhadas em treinamentos, para que a coisa já fique ali, ó, na cabeça das pessoas, tá? Então, conclusão de hoje. Cadê? Então, o livro, né, principalmente nessa primeira parte, ele vai nos convidar a como lidar com essas tarefas diárias. Então, é por isso que eu trouxe esse paralelo com a nossa prática dentro da área de saúde. Como eu consigo lidar com essas tarefas diárias de forma a respeitar as demandas sem que haja um desrespeito ao profissional. Quando eu falo desrespeito, é no sentido de evitar a sobrecarga, evitar o estresse mental. Ao adotar uma mentalidade de simples, do que eu posso fazer mais simples, o que eu posso desburocratizar, o que eu posso otimizar, eu estou cuidando do bem-estar dos meus profissionais, da minha equipe. Eu preciso ter essa visão. Minha equipe precisa estar bem, minha equipe precisa estar tranquila, precisa vir para cá, para minha empresa, com um olhar leve, com uma mentalidade feliz, com um semblante alegre, de bem com a vida. Então, quando eles chegam assim, eu garanto a vocês que é outro resultado que vocês começam a ter, né? Isso vai resultar não apenas em profissionais mais saudáveis, mais aptos a estarem prestando o melhor serviço, como também pacientes satisfeitos. Não tem coisa melhor do que um sorriso. Não há melhor coisa na vida do que se olhar para um rosto sorrindo para você, né? Então não precisamos desses sacrifícios extremos. Precisamos sim, como gestores, como líderes, olhar para os nossos processos e identificar como eu consigo trazer mais fluidez, mais tranquilidade, mais paz, menos burocracia, mais produtividade e o exercício do aprendizado, o exercício da humanização, que não se passa apenas por um bom dia, ou um cafezinho, ou um lanchinho mais descontraído, mas sim de um trabalho minucioso, de olhar para o seu ambiente. E aí eu quero que vocês façam esse exercício a partir de segunda-feira, olhar para o seu ambiente, identificar como eu posso fazer esse ambiente mais leve, como eu posso tornar isso aqui mais clean, mais leve, as minhas tarefas, como eu posso simplificá-las, como eu posso desburocratizá-las, e as minhas decisões, como eu já decidi antes, seja na parte da assistência, que aí a gente vai ter muito foco nas questões de risco, mas também no administrativo. O que eu posso fazer no meu processo administrativo que eu já posso deixar decidido
já posso deixar planejado, já posso deixar definido para minha equipe, e ela poder fazer desse trabalho um trabalho mais fácil, porque quando já está decidido, eu, líder, também vou ter mais tempo para fazer outras coisas. Já está decidido. Quando a pessoa chegar e dizer assim, Danilo, eu posso fazer isso? Não, você não precisa me perguntar. Já está decidido. Vá lá, está lá escrito no PG, no POP, no PO, sei lá onde. Está escrito em algum lugar. Já está decidido. Pode fazer, não precisa me perguntar. E isso faz com que você tenha uma empresa mais descentralizada, equipes mais empoderadas, mais fortes, mais saudáveis e com a entrega muito melhor para a sua empresa. Então, exercício de casa, faça esse trabalho, mas faça com sua equipe. Traga eles para participar. Tira um momentinho, uma horinha, meia hora, vamos reunir a equipe de atendimento. Gente, final do dia ali já não tem mais tanto paciente, o pessoal os pacientes já foram atendidos, já está mais tranquilinho. Chama o pessoal, gente, quero ouvir vocês, vamos fazer um bate-papo aqui, vamos fazer um exercício. Como eu posso simplificar o meu trabalho de atendimento? O que a gente pode melhorar? Que técnicas eu posso trazer? E aí a gente leva as pessoas a participar, porque quando as pessoas participam e contribuem com esse exercício, elas se sentem parte do processo. Foi a minha ideia. Foi a minha ideia. Eu que dei essa ideia. Pô, que legal. Agora a gente tem um ambiente de trabalho mais saudável. Então, reúna a sua equipe, veja os postos de trabalho, veja os setores. Você também faça seu exercício de ver o que eu posso desburocratizar, o que eu posso simplificar, para que eu possa reduzir o tempo das tarefas e conseguir ter um pouco mais de tranquilidade na execução das demais tarefas. Certo, meu povo? Vou deixar aí uns 4 minutinhos aí para as perguntas, dúvidas, que com certeza vocês devem ter algumas, né? Então, esse é o nossa gota de conhecimento de hoje, para que vocês possam levar para as empresas.